Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Hoje é domingo, o dia do Senhor, dia da nossa Páscoa semanal, dia de nós vivermos a Eucaristia na sua plenitude, vivemos também a nossa união familiar e nos deixar tocar pelo Espírito Santo de Deus, renovando as nossas forças, nos dando coragem e ousadia para testemunhar a vida do céu aqui na terra. Eu convido você para que juntos nós tomemos a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, os versículos de 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus propôs-lhe esta parábola: O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe Jesus: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo do meu celeiro. Em seguida propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhe por fim esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento de que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isto disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio.
A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o reino de seu Pai, os justos, resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas, nós temos visto nesses domingos que se passaram, Jesus falando em parábolas. Como nós dizíamos no domingo passado, a parábola do semeador. Podemos dizer que é a mãe das parábolas, né? Porque ela fala diretamente da palavra, se refere à semente que é a palavra. Hoje o Senhor traz para nós uma reflexão sobre o joio e o trigo. Também ele fala sobre o grão de mostarda, fala também sobre o fermento, né? Que o grão de mostarda é um grãozinho tão pequenininho, mas que quando a semente lançada no chão, ela cresce, então ela vira um arbusto que até os pássaros vêm se aninhar nela. Coloca também em evidência que mesmo na nossa pequenez, na nossa mínima pequenez, o Senhor faz gerar vida, não vida para nós mesmos, mas vida para os outros, aqueles que nos cercam. Que todos nós temos uma vocação, todos nós temos valor, todos nós temos uma escolha para fazer algo diferenciado, né? E aqui também, então, Jesus fala sobre o fermento que é colocado na massa, e que esta massa levedada pelo fermento, ela cresce, ela vai ficando grande, e assim devemos ser todos nós que somos servos do Senhor. Nós vamos, então, fazendo crescer a massa. Mas vamos, então, falar um pouquinho sobre esta parábola do joio e do trigo. Gente, eu não sei se vocês já viram alguma vez, pessoalmente, né, ao vivo, in natura, o joio e o trigo. Eu nunca vi para comparar os dois, né? A gente vê as imagens na internet, e a gente vê as pessoas também que já tiveram esse contato, como dizem que são essas duas plantas. São muito parecidas, muito semelhantes uma com a outra. E aqui, Jesus falando desta parábola, e ele diz, né, que foi feita a plantação. E ele foi questionado, né, o plantador ali foi questionado, o agricultor, como que pode ter nascido semente ruim se havia sido plantada semente boa? Então, ali, o agricultor disse o quê? Que foi o inimigo que semeou. E aí vem, então, a palavra daquele que semeou, daquele que plantou, né? Quando disseram para ele: queres que arranquemos a erva daninha, o joio que está ali? Não, deixe crescer juntos. Na colheita
nós separaremos então o joio do trigo. O joio que será amontoado e queimado, o trigo que será batido e será tirado ali os grãos para fazer a farinha e para também fazer o pão que se come. Amado irmão, amada irmã, a diferença que existe é no cerne, é dentro da espiga, né, do trigo e do joio, que se conhece o que é bom e o que não é bom. Olhando os dois juntos, como eu disse, é muito difícil distingui-los. Nem mesmo os trabalhadores ali da roça, eles tinham capacidade de dizer do agricultor para poder separar um do outro, que eles poderiam arrancar até mesmo o trigo, a planta boa, né, no lugar de tirar o joio. O joio, ele é uma espiga que ela xoxa, e a semente que existe dentro é uma semente escura, preta, e que é tóxica, que amarga, e que até mesmo colocada pouquinha quantidade dentro do trigo, se for moída junto com o trigo, ela estraga toda a farinha, de tão ruim que ela é. Enquanto que a farinha de trigo, ela é perfeita para fazer o alimento, né? Para fazer o pão que nós comemos no nosso dia a dia. E também, olha bem, o joio, ele não se dá em terrenos morrados, porque nos morros tem vento e o vento quebra o caniço, né, do joio, porque ele é rígido, ele não se curva, ele não se dobra. Enquanto que do trigo, ele se dá bem no morro porque ele é flexível, ele dobra, ele se curva. E assim nós podemos então dizer o seguinte: a diferença do joio e do trigo, do bem e do mal, do inimigo de Deus e do filho de Deus. O trigo, com ele se faz o pão. Jesus é o pão da vida. Jesus se dobrou, se entregou diante da vontade do Pai, enquanto que o joio, o mal, ele, além de ser amargo, além de ser tóxico, ele não se dobra diante de Deus. Ele não se dobra diante do poder do alto, porque ele se acha, ele é prepotente, ele é arrogante. E assim, irmãos, então é do trigo que nós fazemos o pão. E é Jesus o nosso pão da vida, que se rende à vontade de Deus. Como por isso que Jesus disse, né? Deixai-os crescer juntos. E no final será arrancado e queimado o joio e será aproveitado então o trigo. São muito parecidos um com o outro. Jesus estava falando, aqui não era para pessoas comuns, não era, vamos dizer, para pessoas leigas, mas para aqueles que conheciam. Por isso que é preciso, irmãos, já que a separação é tão difícil depois que estão juntos, é preciso vigiar para que o mal não entre logo, não entre na nossa vida, não entre no nosso meio, porque depois será muito difícil separar o joio do trigo. Assim, muitas vezes, com a nossa negligência, com a nossa distração, com o nosso comodismo, com a nossa preguiça, muitas vezes o joio vai entrando na nossa vida. E nós não vamos conseguindo distinguir o que é bom e o que é ruim,
Nós vivemos esses tempos que aquilo que parece que aquilo que é ruim parece ser bom e aquilo que é bom parece ser ruim aos olhos do mundo. Porque não vigiamos, porque não somos atentos, porque não perdemos a referência do que é bom, do que é santo, e para nós tudo é igual. Vamos voltar atrás, vamos voltar, pedir ao Senhor o discernimento para podermos ser o trigo, a vida, o alimento, o pão, sermos o fermento, sermos aquela sementinha de mostarda para fazer crescer o reino de Deus aqui na terra, nos nossos dias. Começar hoje. Deus seja louvado, meu irmão. Que a paz e o amor de Deus esteja com você, um domingo excepcional para você e para a sua família. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos acompanhe e nos faça enxergar sempre o trigo, o pão vivo descido do céu. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria. Se você não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas, deixando o seu like. Deixe os seus comentários embaixo. Você é trigo ou é joio? Você é trigo. Fique com Deus.